muitos projetos de leis aqui, Tiago, eu estou sozinho às vezes. Né? Hoje menos, tá? Mas no mandato passado eu estava mais sozinho às vezes. E eu votava sozinho, cara. Às vezes eu sozinho votava contra. Todo mundo, mas Barreto, por que você vai votar contra isso? Isso é polêmico, você vai apanhar à toa, não sei o quê. Por exemplo, principalmente causa animal. Uhum. Né? A causa animal, muitas vezes, é porque, para mim, em primeiro lugar, é o ser humano. Né? Esse foi colocado por Deus aqui para reinar na Terra. Sim. Né? Os animais foram colocados como instrumento, né? Para servir, né? É óbvio que ninguém é a favor de maus tratos aos animais. Sim. Deus não colocou ele aqui para a gente judiar dele também, né? Para praticar o mal em cima dele. Mas é que o animal deve ser usado pelo ser humano, com certeza, isso eu não tenho a menor dúvida. Mas as pessoas exageram, elas querem humanizar o animal, né? Sim. E isso eu entendo que não é uma questão. Acho que eu vou aqui falar. Humanização, por si só, isso daí para mim é maus tratos. O animal, ele tem que ser animal. O cachorro tem que agir como cachorro, o gato tem que agir como gato. A partir do momento que você pega características humanas e tenta forçar o animal a seguir aquele parâmetro, aquele comportamento humano, isso é maus tratos. Exatamente. E ninguém entra nesse ponto, entendeu? Acho que o único que eu estou vendo que está entrando nesse ponto, que não é da política, é o biólogo lá, o Richard Hansen lá. De resto, ninguém. Então, assim, eu falo muito disso aqui, né? Tanto que eu fui o único vereador a votar contra o Hospital Público Veterinário. Né? Por exemplo, é uma aposta. Mas para cá você vai votar contra isso, cara? Pô, tem um monte de gente que é a favor dos animais. Até a galera da direita, né, e conservadora é a favor, né, da questão da causa animal. Sim. E aí eu fui o único que votei contra. São 3 milhões de reais gastos por ano no hospital veterinário. Né? E até eu lembro que numa audiência pública, a secretária de Meio Ambiente na época falou assim, mas tem um monte de cadelinha com câncer de mama que precisa de cirurgia. Eu falei, tem um monte de mulher ali com câncer de mama esperando cirurgia. Né? Esperando exame, cara, sabe? Não dá para gastar 3 milhões de reais com cachorro, sendo que eu estou vendo ali, né, o ser humano passando necessidade no hospital, na fila aí com os exames. Então, eu concordo, essa humanização do animal, para mim, é maus tratos. Né? Tratar ele como um ser humano é maus tratos. E tanto que, na época, eu fiz uma postagem polêmica, né? Porque eu gosto de fazer umas polêmicas de vez em quando, que é para chocar mesmo. Que eu falei assim, toda vez que você cultua o animal, você sacrifica o humano. Né? E também agora, na questão do rodeio, né? Na legislatura passada, eu fui o autor do projeto de lei que tirava, né, a proibição de rodeio em Taubaté, que é um absurdo a lei, né? E aí a gente não conseguiu andar na época, mas dessa vez nós passamos, né? E eu até fiz uma postagem polêmica também que fala exatamente o seguinte, o boi que não pula vira churrasco. Por quê? O Fernando quer falar ali. Peraí, o Fernando tá dando eco. Fala. De quando que era a lei que proibia? A lei, se eu não me engano, acho que era desde 2016. E aí, assim, porque primeiro, né, rodeio é um patrimônio cultural brasileiro reconhecido na Constituição. E a própria Constituição diz que o Estado ele é obrigado a promover a cultura. Ou seja, como que eu posso ser obrigado a promover a cultura e proibir a manifestação dela? Não tem lógica, né? Segundo lugar, que peão de rodeio é uma profissão. Locutor de rodeio é uma profissão reconhecida. E a nossa Constituição garante todo mundo o direito de trabalhar, de exercer a sua profissão. Então não pode uma lei municipal impedir a pessoa de exercer a profissão dela naquela cidade. E a nossa Constituição também prevê a livre iniciativa. Sim. Se o cara quer chegar a montar um rodeio na cidade, ele tem que ter essa liberdade dele. Né? Então são 3 aspectos da Constituição que mostraram que o nosso projeto era inconstitucional. Segundo lugar, é a questão que se existe maus tratos ou não no rodeio. É óbvio que existe rodeios mal feitos, sem cuidado, sem nada, que causam maus tratos, mas não é o caso. Aqui ninguém é a favor disso. Vai ter rodeio dentro das regras, né, federais, estaduais, que já tem leis que estipulam isso, que preza aí, né, o bom cuidado com os animais. E um boi de R$1 milhão, ninguém quer que machuque.
Tá. O Furlan quer falar de novo. Não, era justamente isso daí. Você pega um boi lá, no caso, é de 1 milhão, um cavalo que custa 1 milhão, por que tu vai maltratar um bicho desse? Porque que o dono vai deixar maltratar, né? E assim, a gente... são umas incoerências, né, cara? E é o que eu falo, pô, uma pessoa que é vegana e ela fala para mim assim, ó, eu sou contra o rodeio, eu entendo ela. Entendo e acho que ela tem toda a razão de ser contra. Uhum. Agora, a pessoa que come o churrasquinho mal passado e é contra o rodeio é hipócrita pra caramba. Porque pular no boi não pode, vai matar o boi pra fazer churrasco dele. Pode, bicho. Porque pior. Se eu fosse um boi, eu queria ser um boi de rodeio, cara. Eu ia querer pular, bicho. Porque eu ia viver 20 anos. Uhum. Agora, um boi de corte é 2 anos e faca nele. Né? Sim. Então não dá pra ter essa hipocrisia, não, de tipo, eu sou contra o rodeio, mas gosto de um churrasquinho mal passado. Né? Fora que o tratamento, né? Tem vários vídeos na internet. O tratamento que o boi recebe, nossa, melhor que o nosso. Melhor, muito melhor. Entendeu? O cara tem veterinário à disposição 24 horas. O caminhão que transporta o boi tem ar-condicionado. O cara trata melhor o boi do que os filhos dele. Uhum. Né? Então, porque ali é o sustento da vida dele, cara. Que isso, o cara que tem um boi de rodeio aí vai vender muito filhotes dele. Vai ganhar muito dinheiro com isso. Sim. Então, mas são essas questões, sabe, Thiago, desse posicionamento. E aí, muitas vezes eu falo aqui, cara, eu sozinho vou votar não. Por quê? Porque minha consciência diz que eu tenho que votar não, e é não que eu vou votar. Não interessa se eu vou apanhar por causa disso. Né? E muitos falavam assim, pô, Alberto, você vai perder muito voto, essa causa animal é muito forte, você vai ver. E o pessoal da causa animal me ameaçava. Falava assim, você, vereador, você nunca mais vai ser reeleito, né? Você vai ver só, nós vamos acabar com você, nós vamos falar mal de você para todo mundo, não sei o quê. Eu falei, tá bom, não tem problema, o meu voto é esse aqui, pronto, né? E acho que não deu certo, né? Porque eu saí de 889 votos e fui para 2.536. Uhum. Eu tripliquei os votos. Né? Sim. Eles fizeram figurinha minha, vereador Alberto Barreto, inimigo número 1 dos animais, a favor do rodeio, a favor das carroças, contra o hospital veterinário, não sei o quê. Eu falei, obrigado, todo mundo que é a favor do rodeio vai votar em mim agora, fazendo propaganda. Se você gostou desse corte, curte, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal e nos ajude, né, a divulgar mais informação do nosso conteúdo aqui, que a gente vai estar sempre postando para vocês.